Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos Boa muito noite. bem-vindos ao 5º TED Pro Conecta, né? O nosso momento de socialização dos portfólios da turma TED Pro 2025, né? Hoje é o nosso 5º dia de bancas e hoje comigo está aqui a professora Marcela. A professora Marcela quer dar o seu boa noite também? Boa noite a todos, muito bem-vindos. Vamos aproveitar mais uma noite com excelentes trabalhos. É isso aí. Muito bem. Então, gente, ó, revisando aqui, né, a ordem das apresentações de hoje, a gente vai começar com a Ana, depois a Karina, em seguida a Larissa e aí a Manuela. E assim a gente fecha o primeiro bloco. Terminando esse primeiro bloco, eu e a Marcela vamos fazer as nossas considerações. E depois a gente inicia o segundo bloco. O segundo bloco vai ser composto pela Thalita, o Augusto e o Helenilson. Tá? E aí, quando o Helenilson terminar, a gente faz de novo as nossas considerações do segundo bloco, tá? Vocês têm todos 10 minutos, a gente sempre vai colocar o cronômetro aqui para vocês, né, terem aí o tempo ali, saberem, né, o tempo que vocês têm. E eu desejo a todos uma ótima noite de apresentações. Então, Ana, vamos começar com você, tá? Tudo bem. Vou te colocar agora, pode ligar sua câmera. Eu vou te colocar como apresentadora e aí a gente vai fazer aquele movimento. Ligar a câmera, peraí, do celular. Pode ligar do computador mesmo, porque a gente está te ouvindo pelo celular. Mas aí eu consigo... Não sai da tela não, né? Não. Ok. Pronto, está aberta. Tá. Mas Ana, caiu a tela. não, mas tudo bem. Até se você... A gente aguarda um pouquinho ligar a câmera de novo. A câmera está ligada. É que a gente não está te vendo. Pronto, foi. Foi, Ana. Ó, você já está como apresentadora, então vamos fazer aquilo de novo, né? De clicar ali no terceiro botãozinho e compartilhar a sua tela. Foi, apareceu aqui, bem pequeno. Perfeito, era isso mesmo. Mas vocês estão vendo? É que eu não estou vendo aqui. Clicou depois em partilhar? Não aparece a opção compartilhar. Fazer assim, eu vou compartilhar para você então, tá? Ok. Vou pegar aqui a apresentação. Ok. Ana, ó, eu vou compartilhar aqui, peraí. Tá? Tá aparecendo o seu Padlet aí, né? O título. Tá aparecendo, só que eu tenho que fechar essa janela aqui. Não, pode deixar como tá. A gente tá te vendo, tá te ouvindo, tá tudo certo. Mas eu não estou conseguindo ver. Ah, tá. Então pode fechar aí. Pode fechar aí e voltar para a tela da conferência. Sim, voltei. Boa. Pronto. Ana, então eu vou, conforme você vai falando, eu vou passando o teu Padlet ali, tá? Você tem 10 minutos. Posso colocar os 10 minutos? Pode começar? Então, ele está aparecendo no celular. Eu estou conseguindo ver ele no celular. Aqui na câmera do computador eu não estou conseguindo ver. Tá, não, mas não tem problema. O restante do pessoal está conseguindo ver? Ali alguém me dá uma devolutiva no chat. Sim, o slide ali está aparecendo. Então, perfeito. Eu vou fechar minha câmera agora, tá? Porque o momento é de vocês, não é meu. Então, Ana, fica à vontade, tá? Para fazer a tua apresentação e pode até se desprender aqui do que eu for passando, mas eu vou tentar ir seguindo a tua fala, tá? Ok. Quando você quiser começar, fica à vontade. Ok, pode começar.
Então, o tema do meu trabalho, né, é o poder da tecnologia na construção da comunicação e da leitura de estudantes autistas. Aí a tela não saiu. Então, não está. Está com a letra muito pequena, não vou conseguir ler. Então, eu me chamo Ana Lúcia, eu sou formada em bacharel em teologia, fiz uma especialização em psicopedagogia clínica institucional e me inscrevi para esse curso. E mesmo não tendo nenhuma habilidade, né, com as tecnologias, eu fui insistente em continuar fazendo os trabalhos que foram propostos. E na minha P1, eu comecei já tendo muita dificuldade, como já estou tendo hoje, com essa colocação aqui dos fios. Eu não sei que problema deu aqui. Mas na minha P1 foi o primeiro problema que eu tive quando eu tive que trabalhar com uma ferramenta que foi o Canva e que eu não tinha conhecimento nenhum dessa ferramenta. Mas aí fui aos poucos, né, conseguindo desenvolver o trabalho, e durante esse percurso, né, eu fui aprimorando cada dia mais, e o meu trabalho que eu quis desenvolver, né, com essas crianças autistas foi, no caso, aplicar a gamificação e um questionário para que essas crianças, esses estudantes autistas, tivessem um meio de ser entendido naquilo que eles queriam fazer. Então, eu propus o trabalho de gamificação e também um questionário avaliativo desses estudantes para saber qual seriam as suas habilidades. E fui desenvolvendo cada trabalho e cheguei, né, ao ponto de iniciar a P2, que foi o trabalho que foi desenvolvido no ChatGPT, onde todos eles eu tive grande dificuldade, mas consegui, né, fazer. E houve uma mudança naquilo que eu propus fazer. Por quê? A princípio, eu ia desenvolver esse recurso numa escola da qual eu estava fazendo estágio. Só que, nesse período, eu comecei a trabalhar e aí tive dificuldade com os dias de estágio e tive que mudar todo o meu projeto. E, inicialmente, eu ia desenvolver esse projeto na escola, com essas crianças do sétimo ano que tinha transtorno do espectro autístico. E como eu tive dificuldade com os horários, eu entrei em contato com a professora Sabrina e perguntei se eu podia desenvolver esse trabalho com o meu neto, que no caso é uma criança autista que tem 12 anos. E consegui, com muita dificuldade, porque ele tem dificuldade na comunicação e na leitura, mas eu consegui desenvolver o trabalho usando o storytelling com ele. E ele fez uma história, né, usando os personagens que ele gostava de brincar, que no caso foi o Chicrinho, o Caneco e o Cálice. E ele desenvolveu uma história no ChatGPT. E foi muito gratificante, né, trabalhar com ele. Essa ferramenta foi muito bom, porque eu pude sentir nele o interesse não só de digitar, que ele gosta muito, mas também de desenvolver a história com aqueles personagens que ele brinca no dia a dia. Então, todo o trabalho, né, todos os recursos que foram utilizados foram assim de muita gratidão da parte dele. Ele se sentiu muito grato o tempo todo de eu estar participando com ele, né, com essas tecnologias, e ele interagindo comigo.
Então, eu senti em todo momento essa gratidão da parte dele e eu também me senti muito gratificada em estar trabalhando com ele essas tecnologias que eu não conhecia, né? Que para mim tudo foi muito novo. Eu só tinha mesmo conhecimento básico, né, de tecnologia e aí eu comecei a aprimorar e eu acredito que eu ainda tenho muito a aprender. E quando nós partimos para a P3, que foi a construção do podcast, também foi um momento muito difícil, porque eu fazer com que ele falasse a respeito dos personagens dele em uma entrevista, né, que foi o que foi feito, foi muito difícil. Mas aí, com a ajuda da mãe dele, ela foi perguntando a ele aquilo que ele estava acostumado a brincar e ele interagiu muito bem. E então foi uma surpresa para mim, ao término de toda aquela trajetória ali que a gente vinha já, né, com storytelling, com esse outro que foi o podcast. Então foi muito bacana ver ele interagindo com os dinossauros. Eu coloquei os dinossauros dele na mesa, ele foi pegando e foi falando, e a gente foi perguntando sobre os dinossauros, e ele foi a todo tempo explicando, né, o que era cauda, o que era carnívoro ou herbívoro. Então, isso foi muito bacana, eu ver a comunicação dele depois do trabalho pronto. E no final, né, a P4, no relato de experiência, também foi muito bacana eu poder expressar tudo aquilo que eu tinha feito ao longo do curso, né, da P1, P2, da P3, e chegar aquele relatório ali, saber que eu estava concluindo toda essa trajetória que para mim foi muito difícil. A cada trabalho, a cada aula, tudo foi muito difícil. E chegar a esse final, preparando esse relato, foi uma experiência marcante para mim. E foi bem diferente da outra graduação que eu fiz, porque, como eu falei, a outra foi escrita, né, um TCC escrito. Então, nessa, construir esse Padlet, para mim foi muito difícil, mas foi uma aula que foi a que o professor Douglas explicou, né, para a formação desse trabalho, que é o Padlet, foi assim, uma das aulas que para mim mais marcou. Foi essa e a aula do storytelling, que foram as mais marcantes, na minha opinião. Só isso. Alô? Oi, Ana, muito bem. Eu estava só parando o cronômetro ali. Parabéns, Ana, parabéns pela Muito apresentação, obrigada. tá? A gente vai Muito fazer os obrigada. comentários no final do primeiro bloco. Agora Ok. vamos com o nosso segundo apresentador, nossa apresentadora, né, de hoje. Deixa eu ver, Karina. Karina, por favor, vou te colocar aqui como apresentadora, Karina. Então. Já está contigo a apresentação? Já. Aí fica à vontade para compartilhar e quando você quiser iniciar, fica à vontade também, tá? Já está aparecendo aí já, né? Sim, já está aparecendo. Então, acho que a gente pode começar. Perfeito, pode ir então. Tá, boa noite. Meu nome é Karina. Sou professora de História dos anos finais há quase 10 anos. Tenho especialização em metodologias ativas. E foi desse contexto que surgiu o meu desafio, né? Que é como podemos desenvolver a autonomia digital dos alunos do 6º ano do Colégio LSSP no uso das ferramentas Google e da plataforma Unui
por meio da gamificação. Bem, esse desafio ele surgiu de uma necessidade do meu contexto de trabalho, né? Uma necessidade que, na verdade, era mais uma urgência ali, porque no começo do ano, o que eu percebi é que os alunos do 6º ano tinham muita dificuldade em usar plataformas que a escola disponibiliza, que faz parte do nosso processo ali de ensino, aprendizagem, mesmo não sendo o primeiro ano que a maioria utilizava, né? Então, essa foi uma questão que gritou, assim, para mim. E aí, para poder melhor elaborar o desafio e a solução, o que eu fiz foi buscar conversar com esses alunos e informações, então buscar informações com eles, né? Então, eu conversei com eles sobre como eles gostavam de aprender, como eles se sentiam em relação ao uso dessas ferramentas digital. E aí, comparando com as minhas observações, com aquilo que eu via na sala de aula, né, no cotidiano escolar, e mesmo com as experiências que eu já tinha tido com o 6º ano, cheguei às propostas apresentadas na P1, que foi o vídeo com a apresentação do problema e do desafio. Em relação ao desenvolvimento da P1, e acho que de todas as outras tarefas isso também vale um pouco, eu não tive exatamente muita dificuldade no sentido de que desde a pandemia, né, as tecnologias já são coisas que eu venho explorando, assim. A minha dificuldade, ela acabou indo mais para o lado de planejar, né, de fazer o roteiro de forma que ele fosse curto, né, que ele fosse coeso, que apresentasse ali as ideias principais de forma clara, obedecendo aos critérios da atividade. Bem, e aí, como solução, eu fiz um protótipo, né, da minha solução, na verdade, que é um jogo tutorial. A ideia, então, é disponibilizar de uma forma facilitada para os alunos um jogo tutorial dessas ferramentas do Google, né, e do Uno. E aí, as ideias era que esse material tivesse em PDF ou, como eu fiz aqui, que é um link para o Canva. E aí são slides interativos com elementos de gamificação. Nesse protótipo, eu apresento a personagem Slide, então é um jogo tutorial com storytelling, e a Slide é uma camaleão que representa o recurso Google Apresentações. Então, assim como o camaleão, ele assume diversas cores, né? O Google Apresentações também, né? Você pode personalizá-lo de diversas formas, e não à toa também ela é uma artista, né? E eu apresentei esse protótipo na sala de aula para um grupo de 10 alunos, cada um com um Chromebook, e o resultado aí, essa experiência eu gravei em áudios, principalmente, né, e registrei algumas observações. Foi muito interessante, assim, o storytelling, ele trouxe uma proximidade muito grande dos alunos com esse jogo ali, né, envolveu muito eles, embora um dos feedbacks deles tenha sido em relação a como o nome slide não era interessante, até hoje eu tenho alunos que, assim, perguntam sobre a slide, né? Então, talvez tenha sido mais um estranhamento, né? Enfim. Também outro feedback importante foi em relação às fontes utilizadas, né, durante nos slides ali no Canva.
Bem, eu também apresentei os outros personagens, né, tá aqui, que é o Castor, que representa o Word, né, o Google Documentos, e a Coruja, que representa o Google Sala de Aula. Mas se eu fosse continuar o desenvolvimento desse protótipo, eu mudaria a forma de disponibilizá-lo, porque acabou se tornando, pelo menos para mim, um pouco inviável fazer toda essa construção slide por slide. Assim. Talvez fosse mais eficiente outra forma de apresentar, mas manter as características principais. Já na P3 eu saio dessa questão do usar técnico, e no podcast Tech Sem Stress, no episódio Ficar Safe na Web Telas, eu foco na questão do comportamento. Né? Aí eu fiz algumas leituras relacionadas ao uso de telas por crianças, adolescentes, e aí o objetivo do podcast foi promover o autocontrole no uso de telas, né? É uma questão fundamental, então, no desenvolvimento de autonomia para esses estudantes. Eu reproduzi o podcast para uma sala com 28 alunos, e a parte fofa é que todo mundo aplaudiu no final, né? Eu acho que é um pouquinho enviesado, porque eles apoiam bastante a gente, né? Eu expliquei que era um trabalho e tal, mas ao mesmo tempo eles terem passado 5 minutos lá, prestando atenção, acho que é um bom indício, assim, de que o assunto estava bastante relevante e interessante para eles. No final, eu pedi para que eles apresentassem um feedback, né, opcional. Então, aqui até uma das coisas que eles apresentaram, e todos eles apontaram a relevância do assunto. Bem, a tecnologia eu usei como tema, mas também como meio de produção, né? E acho que a grande questão aqui na pós, de modo geral, então, é que me trouxe uma grande profundidade em relação ao uso dos recursos e no planejamento no uso desses recursos. Né? Inclusive, aqui pensando na P4, no relato de experiência, na ideia de sintetizar, né? Acho que foi muito importante a questão do storytelling, as aulas sobre os prompts, a ideia de planejar os roteiros, né? A minha maior dificuldade foi no Adobe Podcast. Já tinha gravado outros podcasts com outros aplicativos e foi mais fácil para mim. Enfim. Acredito que é isso. Para concluir, assim, essa pós é um divisor de águas, né? Eu acho que me traz a certeza de que a tecnologia, quando ela é humanizada e bem planejada, é uma ponte aí importante para a construção de autonomia e para um ensino e aprendizagem relevante e significativo. É isso. Muito bom, parabéns, Karina. Obrigada, viu, pela sua apresentação. Faremos os comentários, então, no final do bloco. E agora, a próxima a apresentar é a Larissa. Ainda não está com a opção de compartilhar a tela. Agora, Larissa, vê se foi. Ok, foi. Estão me ouvindo bem? Escutamos muito bem, mas ainda não estamos te vendo. Só um minuto. Agora sim? Está aparecendo tudo? Agora sim. Uhum. Tudo bem. Pode começar. Coloca ali na aba do tá no... Isso, agora está aparecendo, né? Tá. Agora está aparecendo, perfeito. Ok. Quando quiser, podemos começar? Podemos. Tá bom. Boa apresentação. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Larissa, eu tenho 28 anos e eu resido na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Eu sou formada em Geografia e foi por esse motivo que eu escolhi o tema do meu desafio, que é uso de ferramentas digitais e interativas para o monitoramento de áreas de risco urbano. Eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de Minas e atualmente eu estou trabalhando com o ensino médio. O público-alvo do meu desafio foi alunos do ensino médio do Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, o tema ficou, no final, como podemos ensinar o uso de ferramentas digitais e interativas para o monitoramento de áreas de risco urbano para alunos do ensino médio do Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora. Ao iniciar o curso, eu fiquei pensando como eu vou relacionar geografia, tecnologia e educação. E aí vem aquela coisa toda dos dias atuais, de todos os problemas ambientais que a gente está vivenciando, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Então, eu pensei em usar a tecnologia como uma forma de conscientização de problemas ambientais que a gente sofre aqui na cidade de Juiz de Fora e também em outros locais. Eu acredito que a educação ela é a maior ferramenta que a gente tem de conscientizar as futuras gerações, né, para que a gente tenha uma relação melhor com o planeta. Aí aqui eu vou... Peraí que eu voltei. Só um minuto. Aqui foi apresentado o meu desafio. Deixa eu descer até aqui embaixo. Foi tudo isso que eu falei, né? Foi apresentado na primeira produção. E nessa primeira produção, foi aonde eu tive esse primeiro contato em relacionar a tecnologia com a geografia, utilizando a plataforma Canva, né? Eu acho que o Canva ele é uma tecnologia muito atual, que ele dá oportunidade de você brincar, de você fazer coisas divertidas, e eu acho que isso conversa muito com essa geração que a gente tem hoje, que está totalmente inserida no mundo digital. Então, eu desenvolvi esse vídeo do trabalho, utilizando a função slides, mais o vídeo que foi apresentado para a gente nas videoaulas do curso. E, posteriormente a isso, eu queria trazer esse recurso para dentro de sala de aula. A gente sabe que em escolas públicas a gente tem grandes desafios, principalmente em relação à infraestrutura, que é muito limitada, porém eu consegui desenvolver um trabalho, inclusive, eu peguei um deles para mostrar, que foi a produção dos slides. Foi de 3 alunos, Ítalo, Lucas e Ramon. Eles fizeram bem interativo, de acordo com o tema, colocaram itens, né, elementos no slide para ficar diferenciado, fotos e etc. Como a gente tem uma dificuldade de gravar vídeos na escola, a gente não conseguiu utilizar isso dentro de sala de aula. Alguns alunos gravaram pelo próprio celular e fizeram em casa mesmo. Já na próxima atividade proposta pelo curso, eu quis fazer algo mais descontraído. Então, a gente foi para o laboratório de informática. Eu já tinha dado uma introdução sobre desastres através da primeira atividade, né, que foi a do Canva. E com esse jogo, eles puderam se conscientizar sobre o tema, né, de desastres e também de se divertir. Então, eu trouxe aqui, abri o jogo aqui. Qual é o objetivo do jogo? Ele te dá várias opções de desastres, como tsunamis, terremotos, queimadas, furacões. Como o que mais se aproxima da nossa realidade é queimadas, então a gente fez essa dinâmica e o objetivo é você salvar o maior número de pessoas
desse desastre, tá? Então, eles ficaram 2 aulas nesse jogo, 2 aulas de 50 minutos, explorando, e ao final a gente fez uma aula expositiva, dialogando sobre o que eles acharam do jogo. E os feedbacks foram muito positivos. Eu peguei todos os feedbacks através do Google Forms, que eu queria entrar totalmente dentro da tecnologia. Então, eu fiz os gráficos com as respostas que eles me deram para ficar mais bonito visualmente. O próximo foi a criação do podcast. O podcast, eu fiz um levantamento para descobrir quais eram as plataformas que eles mais utilizavam. E eu percebi que era Spotify para ouvir podcasts e música, Deezer e a maioria YouTube. Por isso que eu decidi fazer o upload desse podcast no Spotify, que o tema do primeiro capítulo foi exatamente o que é um desastre. Como o celular está proibido de ser utilizado dentro da sala de aula, eu utilizei essa aula como um momento de fazer essa liberação do uso do celular, mas com uma mediação para ser uma forma educativa. Então, nessa aula, a gente conseguiu formar grupos, ouvir esse podcast, juntar tudo que já tínhamos estudado e fazer uma discussão. Então, assim, foi muito interessante. E o maior desafio que eu tive foi realmente fazer a edição, esse tipo de coisa. Realmente editar o áudio. E aqui no meu relato de experiência, eu pude concluir que a integração das tecnologias, quando ela é mediada, né, assim, utilizando gamificação, ela pode ser extremamente proveitosa e ser muito útil no processo de ensino e aprendizagem. Então, o dispositivo móvel, ou computador, internet, etc., ele deixa de ser visto como um obstáculo e ele se torna um valioso auxiliar pedagógico. Então, eu falo isso no meu relato de experiência e acredito que a tecnologia é uma das maiores formas atuais de conscientizar as futuras gerações a respeito dos desastres e do planeta para fazer um mundo mais sustentável. Bom, foi isso o meu trabalho. Eu agradeço a todos. Muito bom, Larissa. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos chamar agora o último desse bloco, né? A última aluna desse bloco, que é a Manuela. Manuela, eu vou te passar aqui a apresentação. Aí pode ligar a sua câmera, compartilhar a sua tela. E quando você quiser iniciar, só me avisa que eu coloco o cronômetro aqui, tá? Boa apresentação. Tem que... Nós já estamos... Isso. Pronto. Pronto. Podemos iniciar. O tema do meu portfólio, ele é Tecnologia e Inteligência Artificial no enfrentamento à violência doméstica, caminhos para um futuro mais seguro para mulheres em Irará, Bahia. Então, eu sou Manuela, eu sou baiana, resido no interior do estado, na cidade de Irará, e sou licenciada em Geografia pelo Instituto Federal da Bahia, e acredito muito no impacto social real que a educação ela vem a transformar vidas. E, neste sentido, eu unifiquei como a tecnologia ela pode estar fazendo essa ponte, né, de transformação social e
educação. E com o tema também tocando a respeito de salvar vidas, né? Com relação ao enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. Meu desafio, então, ficou: como podemos criar um futuro mais seguro para mulheres em situação de violência doméstica na cidade de Irará, Bahia? E o público-alvo são mulheres vítimas de violência doméstica da cidade de Irará que busquem apoio na Casa da Mulher iraraense. Essa casa, ela foi criada pela prefeitura do município esse ano, só que ela ainda não tem um local próprio. Então, eu não pude estar com essas mulheres e desenvolver ainda os meus trabalhos. Mas já fui lá, apresentei, conversei com a representante que está à frente do projeto, e assim que o lugar estiver fixo, a gente vai poder fazer essa parceria. Esse desafio ele veio para mim porque é um assunto urgente, né? Visto que a violência doméstica no Brasil ela pode ser considerada uma epidemia, onde o Brasil ele está em 5º lugar frequentemente no ranking de feminicídio, tornando um caso emergencial de saúde pública e de direitos humanos. Então, achei muito pertinente trazer esse tema devido a essas variáveis. E a minha P1 foi o roteiro e mais o vídeo que foi feito no Canva. Eu tinha uma resistência a tecnologias digitais, e aí eu me desafiei no curso para isso. Então, foi um pouco desconfortável no início, não criar o roteiro, mas gravar o vídeo. Para mim, me ver falando, né, em frente a uma câmera foi muito complicado, e eu fiz e refiz várias vezes. Mas aí, seguimos. Aqui tem o vídeo. A P2, eu já fui melhorando, já estava mais próxima da tecnologia, digamos assim. E aí, foi a hora de testar, né, os recursos educacionais que eu experimentei produzir. Eu utilizei a plataforma Gama, principalmente, e o ChatGPT, onde eu trago a proposta de um protótipo, né, de um aplicativo chamado Tecelã, que significa Sistema de Inteligência Territorial e Afetiva, que vem a proporcionar proteção e autonomia para mulheres vítimas de violência, integrado à inteligência artificial, que vai contar com acolhimento emocional, espiritual, legal, reintegração comunitária e rotas de fugas seguras em caso de emergência. Então, o público-alvo piloto é o público-alvo, né, dessa casa da mulher iraraense, primeiramente com essas mulheres. E dentro do Tecelã, que é uma proposta de aplicativo, eu também trouxe a proposta de uma chatbot chamada Lia, né, que traz a sensação de liberdade, intuição e autonomia. É o significado da sigla Lia. A Lia ela foi pensada no orixá, né, em Oxum, que é um orixá feminino, é um orixá que traz o poder, o auto-amor, o autocuidado. E aí, então, eu trouxe essa inspiração, né? Tanto que aqui eu já tenho um rascunho de como seria a Lia, e ela traz justamente as cores dessa orixá. E a Lia ela vai interagir em tempo real com uma conversa, né? Como a gente conversa com o Gemini, com o ChatGPT, mas totalmente ligado a este apoio e esse primeiro acolhimento. A P3 eu gostei bastante
de produzir. Gostei bastante de produzir, né? O podcast eu trouxe justamente falando, apresentando o projeto, falando do impacto que eu espero que aconteça, né? Que traga, que venha para, primeiramente, comece aqui, eu espero que um dia se expanda, né? Que eu consiga o aplicativo. E eu trouxe uma música de fundo, né? A música da Elza Soares, que eu até coloquei uma foto dela, feita por IA, que é Maria de Vila Matilde, que também, né, traz muito uma reflexão sobre a violência doméstica, visto que ela foi uma cantora e compositora que sofreu por muitos anos com violência doméstica contra a mulher. E aí, nesse caso, teve o episódio, né, do Terceircast, que é a junção do Tecelã e do podcast. Então, para mim, foi muito interessante fazer, né, pelo Adobe Cast, e foi isso. Foi muito bom ouvir, porque eu acho que é uma linguagem mais fluida e que é mais fácil de as pessoas quererem escutar, justamente por causa dessa fluidez. Aqui, como eu falei, e o relato de experiência. Meu relato de experiência, basicamente eu falo sobre a minha trajetória no curso, sobre a dificuldade que eu tinha, dificuldade não, resistência em usar as tecnologias digitais, acho que também vem muito pela minha formação, pelo lugar de onde eu vim, né, de origem, mas que bom que deu tudo para mim muito certo, eu estou satisfeita com a minha proposta, eu espero que realmente eu consiga fazer, né, eu consiga trazer uma dinâmica social que traga um efeito de diferenciação na vivência das mulheres que sofrem violência doméstica aqui de Irará. No mais, utilizei várias ferramentas, fiz atividades com outros estudantes, né, como Canva, vídeo para o TikTok e tal, ferramentas que, por exemplo, eu tinha até preconceito de usar, como o TikTok, por exemplo. E é isso. Eu quero agradecer a atenção da banca e agradecer a atenção dos colegas presentes e só. Muito bom, Manuela, parabéns. Pode até deixar já a tua câmera ligada. Contigo a gente fecha o nosso primeiro bloco, né, das apresentações de hoje. Eu vou até fechar aqui. Vamos chamar os demais, né, que apresentaram hoje. Então, se puderem ligar a câmera, Karina, obrigada. Também a Ana Lúcia e a Manuela. Ah, não, a Manuela já está aqui. Karina, falta a Larissa. Isso, a Larissa e a Ana. Para a gente fazer, então, as considerações das apresentações de vocês e desse primeiro bloco. Ana, tá aí ainda? Tá aqui. Boa. E aí, Ana, enquanto a Ana liga a câmera, vou já te passar a palavra, Marcela, já que, né, esse primeiro bloco aqui foram com as minhas orientandas, então eu vou passar a palavra primeiro para a Marcela e aí depois eu concluo com as minhas considerações. Boa noite, meninas. Quero parabenizá-las pelos maravilhosos trabalhos. Eu acho que foram temas bem diferentes, né? Mas cada qual com a sua importância. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre o da Ana, né? Que fez a Ana vai conseguir aparecer ou não? Mas acho que ela está Tá ouvindo. escutando, Ana? Quer que eu passe para a Karine e depois eu volto para a Ana para ver se ela consegue entrar? Pode ser, Marcela, acho que é uma boa.
Tá, então vou começar com a Karina. Parabéns, achei muito interessante a ideia do teu jogo tutorial. Fiquei assim pensando, né, na recepção dos alunos, vendo aquele personagem novo, diferente e o estranhamento em relação ao nome, né? E isso mostra que, apesar de todo um planejamento, a gente nunca sabe como os alunos vão reagir com algo novo, né? E eu acho que ali no teu relato consta que eles ficaram muito tempo discutindo isso, né? Mas eu fiquei pensando assim, toda essa discussão gerada, de certo modo, vai fazer com que eles lembrem dessa aula por muito tempo. Essa aula vai ficar marcada na cabeça deles, né? Seja pela slide ali, ou pela coruja, ou castor, mas eu acho que o nome slide ali, de certa forma, gerou essa discussão, mas ao mesmo tempo vai trazer na memória deles algo ali bem importante sobre o conteúdo, né? E eu achei muito legal que tu conseguiu trabalhar, acho que durante 3 aulas, né, Karina, com eles, sobre o assunto, apresentando, trazendo as ideias e aplicando. Foi isso mesmo? Isso, Aham, foi logo antes de estabelecer o desafio mesmo, aham. aí aplicando o jogo e depois no podcast. Muito bem. Parabéns, Sabrina. Eu queria estar nessa aula, né, para ver a carinha deles e participar dessa discussão. Ana, então agora eu vou falar um pouquinho do teu trabalho, tá? Eu acho que o teu trabalho, ele também foi muito importante porque ele mostra a importância da personalização do ensino para as crianças que têm alguma dificuldade, né? E eu acho que deve ter sido muito emocionante para ti trabalhar com o teu neto e conseguir, né, fazer com que ele participasse do podcast foi algo sensacional, do jeitinho dele, falando ali sobre os dinossauros. Eu acho que foi um avanço, né? Tanto no teu trabalho, mas também para ele se posicionando, falando. Não sei se ele viu que tu estavas gravando ele ou não, né? Mas eu acho que quando o ensino ele é personalizado, é muito mais fácil de as pessoas aprenderem superando as suas dificuldades, né? E aí o texto também que foi criado com os personagens que ele gosta, achei que foi muito legal. E aí eu já fiquei imaginando, né, se fosse um livrinho com imagens que fossem criadas com aqueles personagens parecidos com que ele brinca. Também seria muito interessante, né? Talvez até deixasse ele mais surpreso visualmente por ter esse complemento. Mas muito legal o teu trabalho. Acho que se tu conseguir seguir desenvolvendo novas atividades com ele, vai ser muito importante, tá? Parabéns, Ana. E aí o outro foi o da Larissa, né? Larissa, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria ter aberto o teu jogo, mas eu não consegui, teu recurso educacional. Para mim apareceu uma mensagem como se fosse algo de risco, sabe? Mas agora tu conseguiu mostrar ali e eu também fiquei super curiosa, porque acho que seria muito interessante jogar, né? Assim como tu colocou ali que os alunos participaram ativamente, teve uma explicação prévia, eu acho que isso foi muito legal, né? E tu conseguiu utilizar nas tuas aulas tanto o jogo quanto o podcast. Então, foi algo que realmente teve uma aplicação prática, né? E aí tu conseguiu ver qual realmente o retorno que eles te deram, né? O quanto isso fez diferença, quanto isso também pode dinamizar as aulas. Então, parabéns, queria estar jogando aí, queria ser tua aluna nessas aulas de geografia. Eu acho que tem disciplinas, né? E hoje acho que a gente tem 3 geógrafos, pelo menos, aqui na sala, disciplinas que sempre foram muito tradicionais, quando a gente utiliza, né, estratégias como gamificação, como foi o teu projeto, vão fazer muita diferença e vão tornar também as aulas mais atrativas, né? Então, parabéns, Larissa. E, Manuela, também achei muito legal o teu tema. Eu acho que é um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, um assunto que merece atenção,
né, com muito cuidado, com muito acolhimento. Eu fiquei pensando aqui, né, por qual motivo tu escolheu o TikTok para fazer a divulgação, né? Se tu puder me responder rapidinho. Foi escolhido na atividade que fizemos 3 pessoas. Uhum. E porque a gente achou uma plataforma que ela é muito utilizada ultimamente, os vídeos são curtos e prendem a atenção de quem está ali rolando a tela. Então foi essa estratégia aí do TikTok. Muito bem. E sobre colocar esse teu projeto realmente a funcionar, né? Tem uma previsão, tem um prazo, porque a tua ideia é brilhante, né? Eu acho que é algo que talvez mereceria até um apoio externo para que isso realmente se efetivasse de uma forma muito breve. Pela minha conversa, a Casa da Mulher Iraraense seria inaugurada em agosto. Mas por questões aqui da prefeitura, ainda não foi inaugurada essa casa, esse espaço, né? Ele existe, mas está em outro lugar, mas o espaço real não tem ainda. No entanto, eu esqueci o nome da representante que está à frente, ela gostou muito e ela quer muito que a gente consiga colocar alguma coisa para acontecer nesse sentido. E talvez até buscar parcerias ou algumas empresas da região, né, que disponibilizasse aí um apoio. Eu acho que valeria correr atrás, porque a tua ideia realmente acho que vai fazer muita diferença para as mulheres da região, né? Mas acho que é isso, meninas. Parabéns a todas. Adorei ler os trabalhos de vocês, escutar ali o podcast, o e-book. Eu acho que realmente unir, né? De certa forma, acolhimento, educação, tecnologia, tudo isso é um momento que a gente vê que a gente está precisando, né? Coisas boas para um momento que muitas vezes a gente não tem isso no ambiente escolar, né? Ou mesmo no caso da Manuela, aí mulheres que precisam desse apoio, tá? Parabéns, e agora eu passo a palavra para a Sabrina. Obrigada, Marcela, obrigada pelas considerações. Hoje a gente tem aqui 4 excelentes trabalhos, né? Que foi um prazer. Deu eco, Sabrina. Voltou? Acho que a professora Sabrina está com um pouquinho de problema, né? No microfone dela. Talvez a rede. Tava falhando, Sabrina. Agora, minha conexão ficou ruim mesmo. Agora acho que deu. Só um momentinho, vamos esperar para ver se ela volta. Ana, e o teu neto escutou depois do podcast que tu gravou com ele? Não estou escutando. Não dá para ouvir, Ana. Não estamos te escutando. Ai, que pena. Sabrina? Oi, deu. Voltei? Deu. Melhorou? Tá. Ana, então, assim, Ana, a gente já está nervosa por causa da que vai apresentar, né? E ainda a tecnologia não ajuda, daí tem que compartilhar a tela, daí tudo atrapalha, né? Mas, assim, isso não diminuiu o quanto o teu trabalho foi emocionante, envolvente, mesmo com as dificuldades que você teve do público, troca de público, né? E aí você, né, conseguiu trabalhar com o seu neto e trouxe uma apresentação e recursos que falam muito sobre o público autista, né? Então, assim, eu acho que o teu trabalho traz para a inclusão uma contribuição bem importante. Teus recursos ficaram ótimos e é emocionante, para mim foi emocionante acompanhar o teu padre, te ver as tuas soluções,
ouvir o podcast com a participação do seu público-alvo, né, no caso, que ficou muito bom. Então, acho que é um trabalho que contribui muito mesmo, né, para aquilo que o teu desafio propõe. Tá? A interação dele no podcast ficou muito legal, então é um recurso a ser copiado, né? É um exemplo, né, para que outras pessoas que forem trabalhar com esse público também possam seguir. Karina, a palavra para Karina é excelência, sempre excelente, em todos os trabalhos, em tudo que ela entregou, sempre criativa nos recursos, né? Tanto, né, a Marcela destacou muito bem ali os recursos, a gente se encanta por aqueles recursos, imagina os alunos, né? Mas, assim, a Karina sempre no detalhe, sempre trazendo tudo de forma impecável. Então, foi um prazer te acompanhar, Karina, ver passo a passo o teu vídeo, depois as tuas soluções, o tanto que você se dedicou a ouvir os alunos, né? Trabalhar com o público-alvo e se dedicar tanto a ouvir o que esse público quer, eu acho que é talvez o primeiro passo e que fica muito representado na conclusão do teu trabalho, tudo aquilo que você apresentou, tudo muito pertinente, tudo muito adequado, né? É um trabalho muito bom, tá? Maravilhosa tua trajetória e a tua apresentação também não foi diferente, né? Fala muito bem também. Então, parabéns, tá? Pelo teu TCC e por tudo que você construiu. Obrigada. A Larissa, né, Larissa, também, assim como a Karina, com um trabalho maravilhoso. A geografia é sempre uma área que aparece aqui, tá, Larissa? Assim, e sempre com recursos muito criativos. É impressionante o quanto a geografia possibilita que você integre tecnologias, assim. E com coisas diferentes. Veja que a todo ano aparece alguém da geografia, sempre tem alguém trazendo alguma coisa, mas o jogo que você trouxe, eu, por exemplo, não conhecia, foi a primeira vez que eu me deparei com ele e achei muito legal. Você fala muito bem, tua apresentação ficou ótima, e tanto você fala bem que teu podcast também ficou muito bom, né? Então, parabéns por todos os recursos que você criou. Foi muito legal também a tua dedicação nas avaliações dos estudantes, então não são todos os alunos que conseguem trazer para o TCC os registros daquilo que aplicaram, né? E você teve esse cuidado, então todas as entregas maravilhosas também, teu TCC ficou muito bom, parabéns. Obrigada. Manuela, a Manuela já tem um tema que, assim como a Ana, né? Só o desafio já é emocionante, assim, só aquilo que já se propõe, a gente já se envolve. Então, mesmo sem ter familiaridade com tecnologias, Manuela, você foi muito além, né? Você, além da tua produção do vídeo, que ficou muito boa, né? Você disse que regravou várias vezes, mas realmente ficou ótimo o teu vídeo, o primeiro vídeo. E depois as tuas propostas de soluções, né? A tua ideia do aplicativo, né? De toda a rede de tecnologias que você criou, foi muito bem, muito adequado, e também o podcast, né? Que também ficou ótimo. Então, você fala muito bem também, teve uma trajetória muito bonita de evolução ao longo do curso, né? Trazendo a cada solução um pouco mais. Então, eu fiquei muito contente em ver como você transformou o teu projeto num desafio aliás, o teu desafio num projeto bem consistente. E parabéns também pela tua trajetória, tá? Desejo para você e também para a Ana, para a Larissa, para a Karina, que vocês consigam ir além com os seus desafios, tá? Espero que concretizem e que esses projetos que vocês apresentaram aqui hoje tragam ainda muitas outras contribuições para a vida de vocês e para o lugar que vocês atuam, tá? Parabéns, acho que a gente fecha muito bem esse meu bloco. E já posso dizer que estão todas aprovadas e são as mais novas especialistas em tecnologias para educação profissional. Parabéns a todas vocês, viu? Obrigada. Mas Parabéns não também, vão meninas. embora, tá? Porque Parabéns a a gente ainda tem o segundo bloco, que agora a Marcela que vai conduzir, e aí a gente volta no final para fazer o fechamento da noite, tá? Então, vamos agora passar para o segundo bloco. Conforme a professora Sabrina mencionou no início, a sequência vai ser a Thalita,
depois o Augusto e, por fim, o Helenilson. Aí a nossa contribuição fica para o final, tá? Thalita tá aí, pode abrir tua câmera, telefone. Oi, professora. Boa noite. Um momento. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Uhum. Pode compartilhar a tua apresentação. Tá ok. Não tá aparecendo aqui o botão pelo computador. Para te compartilhar, não aparece? Pelo computador não. Não tá na parte de baixo, onde tem essa capa da TED Pro Connector? Não tá aparecendo. Tá como se tivesse bloqueado. Deixa eu ver agora. Agora, acredito que sim. Conseguiu? Agora, sim. Isso, deu certo. Aí, só me avisa que eu vou começar a contar aqui o tempo de 10 minutos, tá, Thalita? Ok. Fica calma, fica bem tranquila. Ai. Respira fundo. Ai, que eu quero assimilar as ideias, mas pode começar. Tá bom, vou começar. Tá. Boa noite a todos. Eu sou a Thalita Reis, sou licenciada em Pedagogia pela Uniaselv, moro em Santa Isabel do Pará e hoje eu irei compartilhar a minha construção ao longo dessa especialização. Quando eu iniciei essa especialização, eu não sabia muito bem para onde ia. Quando eu fui aprovada, eu já comecei a pesquisar para ver como era, se tinha TCC, vi que tinha. E assim, quando surgiu o desafio, eu pensei, qual desafio eu vou escolher? E foi no período em que eu fiquei responsável pelo grupo de louvor da igreja onde eu congrego, Aliança Verdadeira. E quando eu assumi lá, eu notei a dificuldade das irmãs com a questão do cuidado com a voz, as técnicas vocais. Isso era a dificuldade delas e minha também, né? Então, quando surgiu a proposta de colocar um desafio que envolvia as tecnologias, eu pensei, esse é o desafio. Então, o meu desafio foi esse. Como podemos incentivar o uso de técnicas vocais e de canto para mulheres de uma igreja evangélica utilizando as tecnologias digitais? E o meu público-alvo foram essas mulheres, integrantes do grupo, e também outras pessoas que demonstraram interesse, que são membros da igreja. Bom, aí quando foi para me chegar para fazer a P1, que era o roteiro mais a apresentação do meu vídeo, eu pensei, como, nossa, tão difícil é gravar um vídeo, mas depois de algumas tentativas eu fui escrevendo no papel, e aí passei para o roteiro, o modelo de roteiro, e depois vim fazer a apresentação. Tentei algumas vezes e eu gravei pelo celular, estava sem internet. Assim que eu consegui, eu enviei para o Canva para fazer a edição. O meu vídeo ficou um tanto simples, que eu considero, né? Devido a essa questão de internet. Então, eu tentei seguir
o máximo possível do meu passo a passo aqui do vídeo para levar os demais trabalhos. Então, essa foi a primeira parte, o roteiro mais o vídeo de apresentação. Na P2, o meu recurso foi um e-book. Esse e-book ele tem o título Cante para Deus, Guia Prático para Mulheres. Eu fiz ele baseado na dificuldade das irmãs. Tentei fazer o mais colorido possível, algo que elas se interessassem. Coloquei algumas coisas que viessem a chamar a atenção delas, que elas se interessassem. Aqui são as técnicas vocais, são básicas, até porque eu não sou a profissional da área, mas eu queria trazer alguma informação para elas, algo que ajudasse, né, o grupo. As ferramentas, os aplicativos que eu escolhi, que são aplicativos grátis. Aqui seria o YouTuber, não sei por que não apareceu, mas essas foram as ferramentas do meu e-book. Aqui eu fiz o quiz. E esse daqui é a parte do desafio da semana. Depois que eu fiz essa P2, que foi o e-book, nós fomos para a P3. A P3 seria mais um recurso educacional digital, que era o podcast. E aí foi que eu pensei, vou relacionar o podcast ao e-book. E foi aí que nós chegamos aqui, nesse desafio da semana. Como estava só em teoria e eu gostaria de trazer na prática, o meu podcast foi aqui, né? No meu e-book, eu usei o Canva para produzir ele, usei o Google Documentos, IA. E já no meu podcast, eu fiz a gravação no celular, né? Usei o gravador do celular. E só depois eu enviei para o Adobe Podcast para poder fazer esse podcast. Depois que eu fiz isso, foi que eu enviei para o Google Drive e aí compartilhei com as irmãs. Tanto o meu compartilhamento do e-book quanto do podcast, eu compartilhei pelo WhatsApp, né? O total de pessoas não variou, normalmente foi de 5 a 7 pessoas o meu compartilhamento. Eu não quis enviar para tantas pessoas porque eu sou uma pessoa um pouco reservada, então eu fiquei um pouco com vergonha, né? Do pessoal comentar que não gostou, mas todos os recursos eles gostaram, disseram que foi muito criativo da minha parte e eu fiquei muito feliz, né? Então, aqui foi a minha ficha. Já aqui na parte do meu relato de experiência, foi aonde eu tive que falar um pouco, relembrar de tudo aquilo que eu fiz ao longo dessa especialização. Eu lembro que no início da especialização, que eu tinha consultado o trabalho dos demais colegas, eu vi o Pendleton e eu não sabia muito para onde ia, né? Eu nem sei muito como pronuncia, porque para mim varia, mas eu lembro que eu não sabia muito por onde ia, eu consultei, abri alguns trabalhos, não consegui verificar, mas depois que nós tivemos a web prática, que eu entendi como criava a conta, como fazia todo o processo, aí foi que eu me tranquilizei. Durante essa especialização, eu enfrentei muitas dificuldades. Uma delas é a questão que eu fiquei sem internet, meu computador queimou, bem no início da especialização. E aí, como foi orientado que deveria ter o computador, fiquei pensando, como é que eu vou fazer? A maioria das atividades tem que usar o computador, mas, graças a Deus, eu consegui reunir
todas essas informações, esses arquivos. E eu estou bem feliz de chegar até aqui, né? Aqui eu fiz o meu relato sobre tudo que eu produzi ao longo dessa especialização. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade que eu tive, por ter sido uma das alunas escolhidas para estar nesse curso e estar aqui hoje. Eu aprendi muita coisa, ainda vou colocar algumas coisas em práticas também. E, assim, eu espero que todos tenham gostado. Peço desculpa pelo meu nervosismo hoje, mas é isso, né? Esse é tudo que eu produzi ao longo dessa especialização, meu podcast, eu salvei no Drive. E é isso. Eu quero agradecer já a atenção de todos e a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Thalita. Agora, Augusto, pode abrir tua câmera, ligar teu microfone e compartilhar a tua tela. Não estou te escutando, Augusto. Está me escutando, professor? Agora sim, fala de novo, deixa eu ver. Estão escutando? Sim, tá um pouquinho baixo, mas dá para escutar. Agora estão escutando? Deu, agora deu Melhor, certo. então? Tá. Sim. Então. Posso iniciar Só a um momento. montagem? Tá, Isso, daí só me deixa eu avisa. ver se eu carregar a tela. Deixa eu baixar. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Então tá. Pode começar, professora. Tá bom. Boa noite, colegas, boa noite, professoras da banca. O título do meu trabalho é Tecnologias Educacionais para a Integração e Capacitação de Profissionais em Laboratório de Anatomia Patológica, via Web App. Quem sou eu? Olá, eu sou o Augusto, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Senai. Eu também tenho formação técnica em Biotecnologia pela URGS. Atuei 21 anos na área biomédica como técnico em histopatologia e atualmente eu fiz transição de carreira, estou na área de desenvolvimento. Quando surgiu a oportunidade de fazer essa especialização, eu já imaginei buscar uma integração entre essas áreas que eu já tenho contato, experiência, que é a área de saúde, voltada para a educação e na criação de soluções digitais inovadoras. O trabalho e o desafio que surgiu foi juntamente com a experiência da área de laboratório, na área biomédica. Eu recentemente saí da área, mas eu trabalhei 21 anos como técnico em histopatologia, então eu tinha contato na área biomédica. E eu percebi que nesse tipo de laboratório havia um déficit nessa questão de transmissão de conhecimento. Os novos profissionais que integravam as equipes, eles não tinham um treinamento de uma forma contínua, constante e de uma forma mais interessante, que eles pudessem se integrar mais rapidamente ao trabalho.
E nisso surgiu o desafio e o desafio é como podemos tornar a capacitação técnica em laboratórios de patologia da cidade de Porto Alegre mais interativa, eficiente e utilizando estratégias de gamificação digital. O público-alvo desse trabalho é justamente os profissionais recém-chegados ao laboratório, de patologia especificamente, biomédicos, técnicos em análises clínicas, estagiários e outros auxiliares. Então, com diferentes níveis de familiaridade com os processos da patologia. E na nossa jornada na especialização, a gente começou a criar os primeiros roteiros, né? Na P1, a gente conseguiu elaborar roteiros para produção de vídeo. Então, a gente teve uma organização, né? Um planejamento, uma organização para a execução da produção de um vídeo, que foi vinculado no YouTube, que era justamente para mostrar o desafio e quais os pontos que a gente poderia trabalhar para alcançar um produto tecnológico para essa demanda. E na P2, a gente começou, de fato, a utilizar os conhecimentos da especialização, com o contato de várias tecnologias e várias metodologias, para a produção de um app. Com a minha experiência já de desenvolvimento, que é inicial, eu comecei a pensar, juntamente com um grupo de colegas do hospital, né, do laboratório, numa solução gamificada, um app, um aplicativo que pudesse transmitir os conhecimentos básicos do laboratório. E aí surgiu o Pathologic, que é um app e é um jogo também. Então ele serve tanto para passar conhecimentos e testá-los com um método usando um jogo. Então a gente conseguiu produzir e também fazer testes, né? Fizemos o piloto. Então a gente, com esse piloto desenvolvido, tiveram algumas fases de versionamento para começar a melhorar ele na apresentação, no design, da interatividade com o usuário. A gente, eu consegui desenvolver a parte toda com a parte de HTML, CSS, a programação. Eu usei também o ChatGPT para resolver algumas questões para a produção sair mais rápida, então a parte mais braçal, assim, de algumas coisas que eu tinha idealizado no projeto, foi feito também algumas consultas pelo ChatGPT. Tivemos a criação de um logotipo, até uma marca, né? E a gente disponibilizou isso num grupo de trabalho que, além dos colegas que contribuíram com as ideias, para deixar mais atrativo, eu disponibilizei num grupo do laboratório, mais ou menos 15 pessoas, e aí também um pessoal da faculdade, porque eu também estou cursando um outro curso de graduação em bacharel de informática biomédica, também disponibilizei. E a amostragem, né, da população foi de 15 pessoas que fizeram uma avaliação. Eles usaram o aplicativo e retornaram com o relato deles. E o relato deles, voltando aqui, e o relato deles foi muito positivo, uma aceitação muito boa, tiveram muitas sugestões de melhorias, então possivelmente vai ter novas versões desse aplicativo com as novas melhorias propostas. Já na P3, o desafio era um podcast. Eu nunca tinha feito um podcast e me desafiei também para produzir ele. E conseguimos, né? Conseguimos. Eu fiz de uma forma mais direta, eu gravando no celular, escolhi uma recém-formada médica da área de patologia para fazer uma entrevista com ela, consegui coletar as respostas dela e montei o podcast. E no relato do podcast, dessa etapa do P3, foi relatado toda a trajetória de como a gente conseguiu
pensar no podcast. Diferentemente de outros colegas, eu não botei nos mais famosos, eu consegui localizar uma nova ferramenta, é o Beat, um app para podcast, que era mais rápido para postar depois da gravação. Então, converti em MP3, consegui postá-lo, consegui criar um logotipo também para o podcast, e no final a gente conseguiu colocar no ar o Parafina Cast, relacionado com a parafina, que é um produto, né, dos insumos da área de patologia que são muito utilizados, aí faz uma referência a ele. E aí, com a primeira entrevista do podcast com uma médica patologista, falando um pouco sobre a experiência da área. Que aí a gente tem duas ferramentas, né? O aplicativo gamificado e o podcast para transmitir mais conhecimento também para esse público específico que a gente escolheu. Na P4, então, a gente teve nosso relato da experiência dessa jornada junto aqui à especialização, com o auxílio dos colegas, professores, a própria plataforma da especialização, que é muito organizada, e isso está refletido aqui no resultado final do relato da experiência de produção de recursos tecnológicos. Eu inicialmente não tinha ideia que ia ser dessa forma, fui aprendendo e evoluindo conforme a gente foi passando pelos níveis, pelas etapas dentro da especialização. Acredito que o produto tecnológico cumpre com o seu objetivo, que é transmitir conhecimento da área específica de laboratório de patologia, levando em consideração os conhecimentos que são exigidos. Então, eu só tenho a agradecer a especialização que foi oferecida aqui pela toda a equipe da Instituto Federal de Santa Catarina. Agradecer muito toda a equipe, os professores, agradecer os colegas também nas etapas de entrega coletiva. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito bem, Augusto. Agora eu chamo o Lenilson. Pode abrir tua câmera, Lenilson, e ligar o teu microfone. Compartilha a tua tela. A hora que eu puder iniciar a contagem, me avisa. Pode iniciar. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lenilson Gabriel. Eu vou apresentar a vocês meu TCC da pós-graduação em Tecnologias para Educação Profissional do Instituto Federal de Santa Catarina. O título do meu trabalho trata-se de metodologias ativas e recursos tecnológicos no ensino de geografia, aplicando a prática de gamificação com alunos do 7º ano no município de Parauapebas, Pará. Um pouco sobre mim. Eu sou bacharel em administração, estou graduando no curso de geografia pelo Instituto Federal do Pará. Faço parte do PIBIT, que é o Programa de Iniciação à Docência do Governo Federal. Então, eu atuo como professor há mais de 3 anos em escolas técnicas, né? E sou servidor público municipal. Sou apaixonado pela docência, pelas tecnologias, inclusive, né? E dou ênfase muito em minha paixão recente da pesquisa educacional, principalmente no campo educacional envolvendo a geografia. Então, eu acredito que as tecnologias digitais elas devem ser utilizadas pelo corpo docente, por qualquer profissional no campo da educação, como ferramentas para desenvolver estratégias pedagógicas de ensino de qualidade, né, para melhorar esse ensino, para melhorar a performance da aprendizagem nas aulas e de todo o processo de ensino-aprendizagem. Bem, o título do meu desafio é como podemos aplicar estratégias de gamificação para melhorar gamificação digital, baseadas em metodologias digitais, para melhorar o ensino de geografia para os 7º anos do ensino fundamental
da Escola de Tempo Integral João Evangelista, no município de Parauapebas, Pará, né? O público-alvo é os alunos do 7º ano do ensino fundamental da escola, no município de Parauapebas. Bem, passando para a minha prática 1, né? Por que eu escolhi esse desafio? Esse desafio, desde quando foi proposto pela pós, né, pelos professores, eu fiz a seguinte pergunta para a minha supervisora professora, que eu acompanho na escola. Professora, durante sua vida docente, que é 10 anos nessa escola, qual o maior desafio, qual é a maior problemática que a senhora identifica? E ela falou a defasagem no conhecimento da geografia. E aí, eu propus para ela de que maneira a gente poderia estar trabalhando, estou fazendo a pós em tecnologias. E ela, olha, os meninos gostam muito de disputar, de fazer gincanas, então pronto. Então, a metodologia ativa já veio, a gamificação já veio junto. Então, eu percebi que o desafio seria a gente engajar esses alunos no conteúdo de geografia utilizando a metodologia ativa de gamificação. Então, a gamificação, ela traz a questão da pontuação, da competitividade, né, de missões, e traz um aprendizado mais dinâmico e significativo. Então, ele foi fundamental. Um detalhe muito importante, que o meu público-alvo também, ele é de um distrito hoje de Parauapebas, que antes era uma zona rural. Então, ela tem um processo histórico vindo de assentamento de movimentos sociais sem terra. Então, tem esse problema, essa problemática cultural, né, de estudar, da educação ela ser um pouco mais delicada. Então, a questão da tecnologia é algo também inovador para eles, o acesso à internet, acesso a celulares, e isso tudo complicou. Ainda mais quando a escola adotou a política de não uso de celulares. Então, eu iniciei com o recurso Kahoot, porque eu já aplicava isso nas escolas técnicas que eu trabalho, mas não deu certo por causa da internet. Então, o WordWall, ele foi uma oportunidade aí maravilhosa que eu encontrei. E sobre a minha experiência gravando vídeo, ela foi incrível também pelo Canva. O Canva já é uma plataforma que eu utilizo, dando aula, eu abandonei o PowerPoint. E eu não sabia desse recurso de gravação, né? Então, ele foi inovador para mim. Eu tenho dificuldade com gravação, com tela, com microfone. Então, foi uma superação para mim. Inclusive, eu tive doente na faculdade, aí eu perdi algumas atividades. Eu conversando com o professor, eu posso utilizar um recurso digital que eu estou... Pode, mandei. Valeu muito. Passei, consegui ter êxito. Então, já funcionou. Minha P2 é a prática em si do WordWall. Então, o WordWall é uma plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas, né, de modelo gamificado. Ele é muito simples, porque você percebe que tem, dependendo do conteúdo que você tem, você utiliza temáticas, né? Você utiliza poucas palavras, conceitos enxutos, né? São atividades que dá para trabalhar interatividade com os alunos. Eu imprimo, porque não pode usar, né, o recurso celular, eu imprimo, eu vou acompanhando na tela com eles. Então, a gente cria esse vínculo, essa competitividade também, que no final a gente faz algumas premiações ali e tal. Então, serve também como atividade de reforço, serve como aprofundamento nos conceitos. Então, a experiência ela se tornou mais interativa, mais colaborativa e divertida no dia a dia ali, dos dias que eu ia para o estágio, né? Então, apesar... Eu tive a dificuldade da infraestrutura, né? A questão de não ter laboratório de informática, de não ter uma internet muito boa, né? E ter essa problemática de não usar celular. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele se tornou um pouco difícil, mas a gente conseguiu desenvolver, né? Inclusive, eu vou ter a avaliação deles próprios, que eu tive que imprimir o formulário, pedir para eles preencherem. Então, o WordWall deu para perceber que trouxe essa motivação, facilitou a avaliação para a professora supervisora. A gente teve esse feedback deles por meio desse formulário. Então, a aprendizagem ela se tornou mais significativa e ativa, né? Porque a gente também trouxe as realidades dele. Então, a gente olhando aqui a avaliação, né? Só esse primeiro tópico, ó, gostei de aprender sobre o Centro-Oeste utilizando o WordWall. A maioria, em peso, que foram 17 alunos desse dia, foi 94%. Então, a gente percebe pelo feedback dos próprios alunos que foi muito significativo. Pulando para o nosso podcast,
A temática já mudou ali, né? A gente percebeu que ali era Centro-Oeste, a gente já está aqui na Sudeste. Então, eu fugi um pouco aí da web prática, que eu, por causa das aulas, não teve como acompanhar. Teve uma orientação para utilizar um software, eu não utilizei. Eu utilizei o Audacity, que eu já trabalhei com um tempo atrás, na edição de áudio. Utilizei o Pixabay como efeitos sonoros, né? E aí foi legal porque eu peguei a minha voz, a voz da professora supervisora que já acompanha eles, e a gente começou a encaixar com os efeitos sonoros. Utilizei a IA, ChatGPT, para me ajudar nesse roteiro, porque eu não tinha essa experiência de podcast. Então foi o desafio a prática mais difícil, pelo fato de trabalhar com a ferramenta ali, não ter aquela habilidade toda, e os efeitos sonoros e os recortes da voz. Então, foi divertido por ter as vozes dos professores, os alunos amaram, está aí a avaliação do nosso questionário de pesquisa de satisfação, né? Teve uma mescla de técnica com sonorização, e aí teve uma pergunta, inclusive, que eu fiz aqui, se eles viajaram, aí todos, viajei um pouco, viajei muito, o importante é que todos viajaram na conversa, né? Os efeitos sonoros lá que a gente fez, né? Incentivou as reflexões, a instigação das vivências dele como assunto, né? Pelo contexto lá que eu falei, que é rural, né? Que é histórico, é de luta, de processo de luta sociais do MST. Então, a gente procurou linkar isso com a vivência deles com o conteúdo de geografia, e a plataforma, o podcast, ele serviu muito, mas muito mesmo, para a gente obter esse êxito, e os formulários aí que a gente pôde coletar as opiniões, eles mostraram isso, e minha faixa etária é 12 anos, né? E pode ter certeza que eles não mentem de jeito nenhum. Então, concluindo aqui o meu relato de experiência, né? Foi muito significativa para mim, essa parte que para mim é mais emocionante, porque para o professor docente, para a nossa carreira profissional, ver resultados que realmente a gente chega numa situação que está contribuindo, além do conhecimento, mas a parte humana, a parte do respeito, a parte da ética, a parte do desenvolvimento do caráter do ser humano é fundamental, e a gente percebeu nas atividades, essa interação aluno-professor foi muito importante. Então, contribuiu para o meu desenvolvimento de competências tecnológicas também, porque foi difícil, né, aprender cada ferramenta, mas graças a Deus eu consegui. Promover o maior engajamento dos alunos. Hoje a gente finalizar essa semana, e a gente está meio assim, que já meio naquele tristeza, né? Mas foi significativo, foi divertido todo no processo de ensino-aprendizagem, e transformar momentos de dificuldades em aprender e manipular as ferramentas digitais que a gente trabalha tanto em sorriso, descontração e aprendizado no conteúdo de geografia do Sérgio Mano foi coisa sem igual. Obrigado, e é isso. Obrigada, Helenilson, já pode ficar com a câmera ligada. Eu peço para a Sabrina, o Augusto e a Thalita retornarem. Sabrina, tu começas ou eu falo primeiro da Thalita? Pode falar. Se você fala da Thalita, daí depois eu pego e falo dela, e depois do Augusto. Pode ser. Thalita, tá aí? Thalita? A princípio está, né? Sim, tá. Tem duas conexões. Tá com o computador e tá com o móvel. Mas então... Oi. Ela estava vindo. Oi. Ai. Tá me ouvindo? Tô, consegue abrir tua câmera? Sim. Então tá. Thalita, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que foi muito criativo da tua parte conseguir unir, né, a utilização das tecnologias digitais com a área de música. Acho que o teu e-book ficou muito interessante, didático, ficou introdutório assim, para as pessoas que talvez não tenham um conhecimento técnico sobre a área, né, iniciarem.
E aí eu faço a pergunta, né? Tu cantas, tu participa de coral, de onde vem essa tua experiência com a música? Como eu relatei, eu acho que eu não fiquei muito clara, que é porque no início desse ano eu fiquei responsável pelo grupo de louvor da minha igreja. Aham, E aí foi no mesmo período que eu iniciei aqui a especialização. sim. Como eu não estou atuando na área, né, que eu sou formada, então a única coisa que no momento eu estava, que faz parte do meu contexto, e observando, né, as irmãs, a dificuldade, eu também com dificuldade, eu falei, vou pesquisar sobre, vou aproveitar para fazer minhas atividades também. É aquela coisa, né, unir o útil ao agradável. Aham. Foi bem isso daí. Ah, mas muito bom. Eu gostei muito do teu e-book, do teu podcast também. Eu acho que tu conseguiu fazer uma aula demonstração quase ali, né? Eu acho que valeu muito a experiência e uma temática que eu acho que, pelo menos, eu não lembro de ter aparecido aqui antes, né? Então, se tu tiveres a oportunidade de continuar desenvolvendo o material, eu acho que vai ser muito legal para esse grupo, né? Então, parabéns. Augusto, o Augusto fez um trabalho sensacional. Eu acho que a formação dele, né, contribuiu muito, mas uma formação bem diversa. A área de patologia, agora, como é que é? De biomédica, de informática, né? E mais Informática biomédica. isso, e mais a parte de sistemas, então eu acho que é um mix aí que teve um resultado brilhante. O site, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar o site dele, site aplicativo, né, que foi desenvolvido, ficou muito legal passar por todas as etapas, e aí o jogo, né, que ele fez ali para passar por cada uma das partezinhas e jogar o dado, também ficou muito legal. Foi realmente um trabalho que vale a pena ele atualizar ou ele adaptar, e quem sabe até eu já disse para ele, né, comercializar esse produto, porque vai ser muito interessante para as pessoas que chegarem no laboratório e não tiverem o conhecimento sobre a área. O podcast também ficou muito interessante, eu acho que ele ficou bem explicativo, então esse material aí vale a pena seguir, tá? Parabéns, Augusto. Obrigado. Eu acho que tu conseguiu, né, não só caminhar muito, mas dar atenção aos detalhes, e isso fez toda a diferença no teu trabalho. Parabéns. E Helenilson, mais um quase geógrafo, né? Quando é que tu te formas, Helenilson? Eu formo no primeiro semestre de 2027. Ah, tá. Então tá fácil. Mais um ano e pouquinho aí. Parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que tu teve um grande avanço, né? Começou ali no desafio, aí depois no desenvolvimento do recurso educacional tu fez pelo Kahoot, né? E depois acabou mudando. E aí teve um pouco de trabalho aí por ter que refazer a P2, mas ao final deu tudo certo. Eu acho que ficou muito legal, mesmo tendo que imprimir o jogo, né, para passar para os alunos, já que eles não podem utilizar o celular. É um jogo diferente, criativo, e realmente faz com que as aulas se tornem mais dinâmicas e atrativas, né? Eu acho que, como eu falei antes, a área de geografia tem inúmeras possibilidades, como a professora Sabrina também colocou, de usar muito a criatividade e fazer coisas que realmente vão atrair os alunos para se interessarem pelo assunto, né? O podcast também ficou muito legal, ficou bem interessante, com a participação da outra professora, os efeitos. Então, parabenizo também o teu trabalho, Helenilson. Obrigado, professora. Eu agradeço muito pela sua paciência, pelo seu apoio de sempre, tá bom? Obrigada, mérito teu. Obrigado. Sabrina? Oi, pessoal. Então, fechando esse segundo bloco também com excelentes trabalhos, né? Falar primeiro da Thalita, que foi quem eu acompanhei mais de pertinho o trabalho. Thalita estava um pouco nervosa aqui para falar, né, Thalita? Mas
não precisava, tá? Porque, assim, o teu desafio foi tão criativo e único, e você foi tão inteligente em escolher, né, já que você não estava atuando na educação, mas escolher uma ação formativa no teu contexto, e é o que eu sempre digo nas bancas, né? Esse é o propósito, inclusive, de vocês pensarem um desafio. O curso de especialização ele é muito amplo e com muitos diferentes perfis de estudantes. Então, a gente pede que vocês tragam um desafio da realidade de vocês, justamente por isso, para poder personalizar um pouco, né, esse processo que vocês vão ter ao longo do curso. E eu acho que você foi muito feliz na tua escolha. Eu estou no curso aqui desde a primeira oferta, desde 2018, e eu até hoje não tinha visto um trabalho sobre o uso de técnicas vocais e de canto. Eu acho que o teu trabalho foi o primeiro. Já tiveram alguns outros trabalhos que usaram música, tiveram relação com música, mas não da forma como você fez. Então, parabéns. O teu desafio já ficou muito bom, o teu vídeo ficou muito bom, e as tuas soluções ficaram ainda melhores. Então, você tem que ficar feliz mesmo, como você disse, e as pessoas avaliaram bem o teu trabalho, as tuas soluções, enfim, porque elas ficaram muito boas. Então, parabéns por tudo que você conseguiu criar aqui ao longo do curso, tá? Eu acho que foi um trabalho muito bom de acompanhar. Parabéns. Augusto e Elenilson, né? Já o trabalho de vocês, então eu passei a conhecer agora, mas parabéns aos dois pela qualidade do trabalho que vocês trouxeram, tá? O Augusto também foi muito, muito além do nosso próprio desafio, né? Com a criação do aplicativo, do podcast. Espero que depois você consiga também desenvolver e aprimorar isso muito mais, tá? Parabéns. Muito boa também a avaliação que você fez com o teu público-alvo, também ficou muito boa a forma toda como você trouxe, com muita qualidade visual também o teu trabalho. Parabéns, viu? Tanto no vídeo quanto na descrição do aplicativo também isso ficou muito bom. Obrigado. E o Elenilson fecha a noite aí com a geografia, né? Como eu disse no primeiro bloco, sempre uma área muito interessante. Gostei muito do seu vídeo, das animações que você usou no vídeo também. O recurso do WordWall sempre interessante, né? Muito perspicaz para várias áreas. Você também conseguiu avaliar com seus alunos tudo que você criou, então isso foi muito bom. Então, parabéns pela sua trajetória, né? Você disse no começo ali que é um apaixonado pela educação, e isso fica bem claro na tua apresentação. Vocês falam muito bem também, né? Assim, e todos os demais. Parabéns pela apresentação de vocês, parabéns, Marcela, pela tua orientação também. Excelente trabalho. Obrigada. Teu microfone está falhando, Sabrina. Pessoal, é isso. Gostariam de fazer algum comentário? Sim. Fica à Fica à vontade. vontade, depois eu falo. Todos podem ligar a câmera se quiserem, né? Inclusive os colegas do primeiro bloco, se quiserem ligar a câmera para fazer algum comentário também, né? Fiquem à vontade. Eu poderia começar? Eu gostaria de agradecer toda a dedicação de todos os professores, em especial a minha orientadora Marcela, que eu acionava ela várias vezes para tirar dúvidas, mostrar pontos ali da evolução do trabalho. Vou por esse caminho, vou por aquele. Ela sempre me atendeu sempre que possível. Quando não dava, a gente combinava um outro horário. Quero agradecer os outros professores que eu tive menos contatos, mas não por isso não foram tão quanto importantes, porque todos trouxeram experiências e demonstraram tecnologias que a gente pôde usar, aplicar no trabalho. Agradecer o Instituto Federal, né, por essa oportunidade que deram para nós de participar dessa especialização. E os colegas também, que a gente teve algumas oportunidades pontuais de fazer trabalho junto, aí que a gente conseguiu trocar informações, se conhecer. Então, meu profundo agradecimento a todos. Obrigada, Augusto. Mais alguém, Lenilson? Eu quero agradecer também ao Instituto Federal de Santa Catarina, o melhor, um dos melhores, talvez o melhor, né,
do Instituto Federal do nosso país, então é um orgulho muito, eu fiquei muito feliz quando eu consegui ser sorteado e aprender. Eu sabia que eu ia aprender muito, porque quando a gente se identifica com algo, fica muito mais fácil para a gente poder desenvolver. Eu não aproveitei, vou ser muito sincero, 100% o curso, porque justamente nos dias que eu estava dando aula à noite, eu ficava dividido, às vezes eu não queria escutar, mas não podia, por causa que eu estava aplicando aula, então, prova, e aí ficou assim, mas eu vejo depois nos vídeos, né, nas gravações, e assim, eu só tenho a agradecer ao corpo técnico, excelentes profissionais, excelentes professores, metodologias muito apuradas, então, assim, eu fico muito feliz em ter essa especialização, em tê-la no meu currículo como um corpo docente, né, que vai servir para mim para o resto da vida aí, e passar tudo isso que vocês passaram para a gente, para frente, para nossas crianças, para nossos adolescentes, para nossos alunos. Então, é um trabalho bonito, gratificante, eu só tenho a agradecer. Excelente trabalho de vocês. Obrigada, Helenilson. Mais alguém quer fazer algum comentário? Oi. Eu quero agradecer, né, a professora Sabrina pela orientação ao longo desse curso. Eu não sou muito de pedir ajuda, né? Então, eu sempre ficava muito apreensiva. Será que tá bom? Será que... Mas sempre quando ela avaliou, sempre dizendo que estava ok. Então, tudo isso foi um incentivo para mim. Para mim, essa está sendo a primeira vez que eu estou fazendo apresentação pelo celular. Então, fiquei um pouco perdida aqui, acompanhar o celular e acompanhar no computador. Mas, para mim, foi uma experiência muito gratificante. Tem muitas coisas que eu ainda vou rever para mim poder me aperfeiçoar mais. E eu me sinto muito feliz de fazer parte desse curso. E na questão assim, da organização também do conteúdo, eu pretendo fazer mais cursos EAD e eu já tenho uma base de como me organizar para estudar e ter o melhor proveito. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professora, por toda a orientação e obrigada também à professora Marcela pela atenção de hoje e pela atenção dos meus colegas, tá bom, gente? Peço desculpa pelo meu nervosismo. Eu me calmo bastante, mas é isso, gente. Obrigada e desde já boa noite a todos, tá bom? Obrigada. Karina, quer falar? Oi, sim. Bem, meio repetitivo, mas é isso. Obrigada a todos os professores. O curso, eu realmente gostei muito, achei o conteúdo muito bom, muito interessante e diferente a forma de avaliação, seja das provas, do TCC final, enfim, e especialmente, então, para a Sabrina, que me acompanhou mais de perto também. É isso. Obrigada, Karina. Sabrina, queres fazer o fechamento? Vamos fazer. Consegue tirar o print aí, Marcela, para a gente fazer um X? Eu não sei como. Então eu faço aqui. Vamos lá. Espera aí. Todo mundo faz um X aí, um sorriso, tá bom? 1, 2, 3 e já. Mama, o que é? O que é, mãe? Isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos, então, dar por encerrada essa nossa noite de hoje e parabenizar a todos os novos especialistas em tecnologias para educação profissional. Parabéns, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns a todos.